aumentar o número de pontos, claro, você vai aumentar a possibilidade das pessoas viverem cometendo infrações na rotina do dia a dia nas principais cidades. Mas ninguém faz um projeto ou muda algo para aumentar a fiscalização ou para melhorar a qualidade do motorista ou para que a CNH não seja um negócio banal tirado com algumas aulas, pouco conhecimento, principalmente para quem é habilitado em motocicletas. E o exame toxicológico, começando por ele, não vai mudar isso. Isso é apenas para alimentar uma indústria. Nesse caso específico aí, de atingir todo mundo, né? E não apenas os que transportam cargas de pessoas. Com relação ao DPVAT, o Lula pode vetar, mas ele sabe que há um desgaste nisso. Nem é pela quantia que o sujeito paga ali anualmente, mas é a encheção de saber que uma cobrança obrigatória desapareceu e reaparece, aí o Congresso diz que ela vai continuar desaparecida, aí o governo tenta repô-la, isso é um desgaste. E talvez ainda há o risco, que é sempre um desgaste político, de você vetar e o veto ser derrubado. Mas pode ser que ele vete. E agora, com relação à pontuação, é um retrocesso, claro, né? Não há a menor dúvida. Qual é a ideia da pontuação? É exatamente fazer com que os motoristas, obrigatoriamente, até por amor próprio, cuidem mais do ato de dirigir. A ideia é que tenham mais zelo, mais cuidado, que evitem perder pontos, cometer infrações que podem levar à perda da carteira, pelo menos por um período. E aí todo o processo de suposta reeducação e tal. Então é um retrocesso. Não há dúvida que aproveitaram para enfiar esse jabuti, que é um claro retrocesso, demagógico, né? Claramente demagógico, mas que atenta, o problema é esse, o resultado disso pode ser um aumento considerável do número de acidentes e de mortes no trânsito, né? Perfeito, é exatamente isso. Ô Zaidan, tenho que aproveitar a oportunidade para dar os parabéns, porque domingo é aniversário da Maria Eugênia e não nos falaremos mais no ar neste ano. E depois o Zaidan sai de férias, tudo, e nós não vamos mais falar. Vai demorar um tempo. Maria Eugênia, feliz aniversário no domingão, tá bom? Muito obrigada, Ronald. Fico muito feliz com seu parabéns. Maria Eugênia, parabéns, um grande abraço. Seja muito feliz, Deus te abençoe muito. Obrigada, Zaidan, uma honra. Ô Zaidan, Manuel, tenho que me despedir de vocês, a gente se encontra daqui um tempão, viu? Bom final de ano, Deus abençoe vocês. Parabéns, Maria Eugênia. Obrigada, Manuel. Feliz final de ano pra você também. Obrigado, gente. Até janeiro. Valeu, Zaidan. Boas férias pra você também, hein? Pra vocês também. Um grande abraço. Valeu. Obrigado. É isso aí, a gente volta no plantão de Ano Novo. Eu e Maria Eugênia estaremos aqui no dia 27 deste mês de dezembro para tocar as informações aqui do Acontece. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Parafu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com
um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até as 19h30, muita informação, opinião e debate. Você participa pelo WhatsApp 971021493. Fala, galera de hoje. Na sua opinião, quem faz mais falta ao ataque do Guarani em 2025? João Vitor, que está a caminho do Japão, ou Bruno Mendes, sondado pelo Vila Nova? Participe, 971021493. E você aprova a contratação do lateral Pacheco, ex-Guarani? A pergunta é, claro, para você que é ponte pretano. Participe, 971021493. 971021493. Mensagem de áudio e também mensagem de texto, ambos curtos. Assim dá tempo da gente colocar o maior número possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani ganha concorrência na disputa por Bruno Mendes. O atacante deve reforçar o Vila Nova na próxima temporada. Após perder boa parte do Campeonato Brasileiro por lesão, o camisa 9 era visto como o substituto ideal para a vaga de Caio Dantas. Porém, o Tigre já fez contato com o Deportivo Maldonado, time que detém os direitos econômicos do jogador. E as chances dele permanecer no brinco são remotas. Uma semana antes de dar início à pré-temporada, Guarani acerta a contratação de dupla que pertence ao Vitória. Yuri Senna e Daniel Júnior se apresentarão junto com o elenco alviverde na próxima temporada, ou na próxima semana, contratados para a próxima temporada. O meia Daniel estava no América Mineiro na última temporada, enquanto que Yuri, formado nas categorias de base do Leão, está no CSA, quando trabalhava com o executivo Rodrigo Pastana. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria ganha concorrência por Bruno Mendes. Ou diretoria não ganha, né, concorrência por Bruno Mendes, já que ele está com possibilidade de ir para o Vila Nova. Pautas da Ponte Preta. Meias Diego Domeni e Gustavo Teles e atacante Nicolas do Sub-20 falam sobre a preparação da equipe alvinegra para a Copinha de 2025. Edson Boaro faz análise do grupo da Ponte na Copinha e fala da expectativa do grupo. Pré-temporada da Macaca terá início daqui a exatamente uma semana. No dia 26 de dezembro, o elenco alvinegro se reapresentará para dar início aos trabalhos, visando o ano de 2025.
A ideia da diretoria é contar com 90% do grupo em Bragança Paulista, cidade escolhida para a preparação. A viagem para Bragança Paulista será no dia 5 de janeiro. Após 2 anos de parceria, Ponte Preta e Estrela Bet não renovarão contrato para a próxima temporada. Macaca e a Casa de Apostas não chegaram a um acordo financeiro para a continuação da parceria entre as partes. Agora, a diretoria analisa outras propostas, mas não se descarta que a Macaca inicie a temporada sem patrocinador master. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Pacheco, ex-Guarani, entra no radar da Macaca. E tem as notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Nova diretoria do Flamengo. Já começou o planejamento para a próxima temporada. BAP, presidente eleito, deu total liberdade a José Boto para decidir o futuro da comissão técnica. Diretor que chega ao Brasil no dia 28 de dezembro, analisou outros nomes, mas optou por manter Felipe Luiz no comando do rubro-negro. Mentalidade europeia do ex-jogador foi fundamental para a continuação no cargo. Pauta 2. Alvo de John Textor e 777 Partners. Everton da Inglaterra é vendido para o grupo que é dono da Roma. Acordo se aproxima de 4 bilhões de reais. Vou repetir, 4 bilhões de reais. Grupo dos Estados Unidos é liderado pelo bilionário Dan Franklin, que fechou o acordo da compra em setembro desse ano. Apesar de ter exclusividade até novembro para negociar a compra do Everton, John Textor teria que vender a sua porcentagem do Crystal Palace, equipe também pertencente à Premier League. Pauta 3. Preso na tarde de ontem, o atacante Jô deixa a prisão após pagar pensões atrasadas. O atleta havia sido detido após treino do Itabirito, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O jogador, com passagens por Corinthians e Atlético Mineiro, já tinha sido detido esse ano, aqui em Campinas, pelo mesmo motivo, antes de uma partida contra a Ponte Preta. São 17h10. Está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio, Lucas Pessoa. Ele que comanda a mesa e manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. E em dose dupla também responde pelo Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda joinha aqui para nós. E muito obrigado pela sua audiência. Rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Investir é para o Vitor, empresário que investe em fundos de previdência há muito tempo no Sicredi. E também para a Tatiana, que está começando a investir e busca proteger seu dinheiro com renda fixa. No Sicredi, eles contam com solidez e segurança, além de especialistas para cuidar dos seus investimentos. Invista você também. Conte com a gente em um amplo portfólio de investimentos. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Doutor Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos, ambiente climatizado, bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 16 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes.
FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite os planos imperdíveis de fim de ano da Desktop com velocidade de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Vou repetir, planos com velocidade de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. É imperdível. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse o site desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. E é o seguinte, olha, seja para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Bandeirantes. 1718, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, Pedro Henrique, Ponte Preta da Federação Quirino. Eu queria entender a estratégia do Marco Antônio Berlim e do Brigatti, né? De preterir o João Gabriel aí na lateral direita. É uma posição rara no mundo, não tem mais lateral direito. O garoto tem potencial, tinha que trabalhar ele e investir, porque a chance de ganhar dinheiro com ele é enorme. Não tem lateral direito, não no Brasil, no mundo. Então, se trabalhar bem ele, eu acho que ele tem mais bola que o Emerson. Vai valer uma nota e vai salvar a Ponte. Então, precisava entender essa estratégia aí. Acho que precisava alguém com uma cabeça um pouco mais aferida, mais para frente, para dar um conselho aí pro pessoal. Abraço. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte participando aqui com a gente. Diz aqui o ouvinte: jogador em questão na concentração em Bragança foi o Dadá, que veio do Água Santa, junto com o Luan Dias para a Ponte. Léo do Centro. É o seguinte, só para explicar para quem não nos acompanhou no programa Os Donos da Bola, eu mencionei um jogador, estava falando que a Ponte não divulgou o nome do local onde ela vai fazer a pré-temporada. Divulgou somente o nome da cidade. E eu lembrei no programa de hoje, no nosso bate-papo a respeito da Ponte, que a Ponte certa vez estava em Bragança Paulista e teve lá uma briga na concentração. Jogadores estavam de folga, Gilson Kleina era o treinador e rolou um churrasco. E no churrasco, alguns jogadores acho que tomaram um querosene um pouco mais forte e aí teve uma confusão. E eu não lembrava o nome do jogador. A Ponte, inclusive, acabou rescindindo o contrato. E é isso que o Léo do Centro está dizendo. Até depois, né, no próprio programa, teve uma telespectadora que mandou a mensagem dizendo que era o Dadá Belmonte. E o Léo do Centro está dizendo aqui que era o Dadá. O mesmo acontecendo com o Carlos, que está dizendo Batista era o Dadá. Carlos Parque Maria Helena. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Batista. O jogador mencionado da Ponte não seria o Isaías, Marco Antônio Jardim Nova Europa. Não, era o Dudu. Dudu Belmonte ou Dadá Belmonte é o correto, diz aqui o ouvinte.
Dadá, né? Dadá Belmonte, jogador do Água Santa, que teve essa confusão lá em Bragança Paulista. Muito obrigado para todos que mandaram mensagem. Um assunto que não foi abordado neste programa foi nos Donos da Bola, de segunda a sexta, do meio-dia até a 13h, mas agradeço muito todos que mandaram para cá a sua participação a respeito desse assunto. Ele é o mais soltinho e saboroso, o escolhido do brasileiro. Sabe de quem eu estou falando? Do macarrão galo, é claro. O macarrão galo está na ponta da língua, com uma infinidade de receitas, das sofisticadas até as rapidinhas para aqueles dias corridos. Receitas práticas e econômicas, receitas leves e saborosas, para comer bem e comer saudável. Receitas com ingredientes típicos da sua região. Ele é soltinho, mais saboroso do brasileiro. Macarrão Galo, macarrão Galo. Na ponta da língua, na boca do povo. Se quer qualidade, é Galo de novo. Ele fica bom no molho, com queijo todo mundo quer. Mais, 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 mais. Ele é soltinho, mais saboroso do brasileiro. Macarrão Galo, macarrão Galo. Galo, o macarrão do Brasil. Acesse para saber mais receitasgalo.com.br. Pode reunir aí a família inteira e colocar o macarrão Galo na sua mesa. Ninguém pode ficar fora dessa festa de sabores que só o brasileiro sabe fazer. Galo, o macarrão do Brasil. Bandeirantes. Quero mandar um grande abraço. Hoje estive lá no Bar Brás e o senhor Brás nos recebeu lá com muito carinho. Ele que é ouvinte assíduo há muitos anos da programação esportiva aqui da Rádio Bandeirantes. E eu estive lá a convite do Altemir. Altemir é quem comanda a Seara, parceira comercial aqui da Rádio Bandeirantes em toda a região. E o Bar Brás, em Campinas, foi eleito em 2022 o melhor boteco do Brasil na final da 12ª edição do concurso Comida de Boteco. O resultado foi, portanto, de enorme satisfação pelo proprietário, que é o fundador. Comprou um pequeno bar e há 47 anos ele foi, então, o fundador do Bar Brás, que faz um petisco maravilhoso, excepcional, e foi exatamente o petisco que levou a melhor na final, com 21 campeões regionais. Calabresa atrevida, bolinho de calabresa com ricota e queijo prato acompanhado de geleia e pimenta. Essa foi a iguaria que foi a campeã em 2022. E hoje estive lá, tive possibilidade de bater um grande papo. O Brás é uma simpatia, é um cara sensacional, bom de conversa, e ele mandou aqui um grande abraço para todos os integrantes da equipe. Falou o nome de todos, é um ouvinte assíduo e acompanha também o programa na televisão Os Donos da Bola. Então, Brás, abraço para você, muito obrigado aí por tudo aquilo que você serviu. E quem estava também era o Norimite Iga, o Tchê. Tchê também estava presente junto com o Altemir, e eu tive a felicidade de compartilhar não só a refeição, mas também a conversa, né? Belíssima conversa lá com o Brás, com o Norimite Iga, o Tchê, e também com o Altemir. Foi realmente sensacional, um grande abraço e muito obrigado aí pela audiência.
17 horas e 26 minutos em Campinas. Informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Vou gritar no trabalho de preparação, de montagem de elenco, né? Na verdade, reformulação de elenco para a disputa da temporada 2025, depois da campanha ruim, na temporada ruim que fez em 2024, de quase rebaixamento na Série 1 do Campeonato Paulista. Infelizmente, para o torcedor bugrino, de rebaixamento da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pensamento agora é sacudir a poeira, levantar e dar a volta por cima. Tem novo treinador, Maurício Souza, foi apresentado nesta semana. Primeiros reforços também já foram confirmados. A reapresentação do elenco acontece no próximo dia 26. O time, o clube, né, o Guarani, está na expectativa de renovar o contrato do Bruno Mendes, né? Jogador que é muito importante, muito identificado com o Guarani, mas que pouco jogou na temporada, né, Batista? Ficou fora aí 8 meses do ano, machucado, uma lesão no tendão de Aquiles, precisou passar por cirurgia. Quase que não jogou nesta temporada. Quando voltou na reta final da Série B, acabou não ajudando o time a escapar do rebaixamento. Agora a expectativa da permanência dele. O contrato dele termina agora no final de dezembro. O Guarani está na expectativa pela renovação, mas agora tem a concorrência do Vila Nova, né? Vila Nova fez uma proposta aí para a equipe do Deportivo Maldonado do Uruguai, que detém os direitos do Bruno Mendes. Então agora fica muito complicada a situação desta possibilidade da renovação contratual com o Bruno Mendes. Ele que era o substituto, ou visto como o substituto ideal aí para substituir o Caio Dantas. No entanto, a tendência é que ele mesmo vá reforçar o Vila Nova na próxima temporada. Guarani que acertou a contratação de 2 jogadores oriundos do Vitória, o goleiro Yuri Senna e também o meia Daniel Júnior. Eles vão se apresentar junto com o elenco na próxima semana. O Daniel Júnior estava no América Mineiro na última temporada, enquanto o Yuri, que é formado nas categorias de base do Vitória, estava no CSA. Lá trabalhou com o executivo Rodrigo Pastana, que o indicou aí para o Guarani. Chega para reforçar o elenco bugrino na disputa do Campeonato Paulista e também da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações do Guarani, aqui no Esporte em Debate. 17 horas e 28 minutos em Campinas. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br e atenção, experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê! Que sensacional, hein? É da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, Batista? Boa tarde, um grande abraço a todos. Sempre agradecendo o carinho da audiência de todos. Vamos ao Fala, galera. Na sua opinião, quem faz mais falta ao ataque do Guarani no ano que vem? João Vitor, que está a caminho do Japão, ou Bruno Mendes, sondado pelo Vila Nova? João Vitor, nesse momento. Eu acho que o João Vitor,
O Bruno Mendes é um grande jogador, mas é um grande ponto de interrogação depois da contusão. Então, para mim, João Vitor. Você aprova a contratação do lateral Pacheco, ex-Guarani? É indicação do Alberto Valentim. Conhece o jogador. Eu acho que para compor elenco, para estar no bolo, eu acho um jogador interessante. Não esteve bem no Guarani, é verdade, mas quem esteve bem? Portanto, eu acho que é possível, sim. Seria legal que a Ponte contratasse o jogador, Batista. 17h31 em Campinas. Alô, você que está começando ou está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica que eu vou te dar hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassa, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Os jogadores que já foram contratados pela equipe do Guarani: goleiro Gabriel Mesquita, o zagueiro Alan Santos, meia Isaac e também Caio Melo. São jogadores que já foram confirmados pela equipe do Guarani. Eu tinha a expectativa de que na entrevista com Maurício Souza, o Guarani iria anunciar mais alguns nomes, porque o que se comenta é que o Guarani já contratou 12 jogadores. E o Pastana, na entrevista que concedeu, junto com Maurício Souza, falou em 20 novos jogadores. Mas o tempo passou e até agora não temos mais nenhum anúncio do Guarani nas suas redes de jogadores que foram contratados. Esse Caio Melo tem 24 anos, disputou a Série B pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul. Foi revelado no Bahia, foi bicampeão estadual, também atuou por Joinville, Luverdense e Santa Cruz. Chega, sem dúvida, cercado de enorme expectativa. Trata-se, segundo informações, de um bom jogador. Os outros 3 são jogadores absolutamente conhecidos da torcida bugrina. Já atuaram e estão aí sendo repatriados. E dos 3, a melhor contratação é o Isaac. Isaac é um jogador habilidoso, joga também pela beirada. A última passagem dele não foi legal, mas ele é bom jogador. É um jogador de qualidade e melhora o aspecto técnico aí do time do Guarani para a disputa do Campeonato Paulista. E claro, evidente também, né, para o campeonato da Série C, que o Guarani vai disputar a partir de abril. E com relação ao Bruno Mendes, a concorrência do Vila Nova é uma concorrência muito forte. E a informação que eu tenho é que o Bruno Mendes não vai ficar. E o CH hoje no programa Os Donos da Bola falava sobre essa questão de alguns torcedores que estão aí cobrando gratidão do Bruno Mendes, que ficou um ano inteiro praticamente inativo, contundido, não entregou
recebeu seus salários e agora pode não aceitar a proposta do Guarani para continuar, e aí vai para o Vila Nova, que vai disputar a Série B. Gostaria que você repetisse aqui o que você disse hoje nos Donos da Bola em CH. O ouvinte sugeriu que o Bruno Mendes, caso seja concretizada a saída dele para o Vila Nova, que ele estaria sendo ingrato com o Guarani. Eu discordo disso veementemente. O jogador teve aí, fez o seu trabalho, machucou, isso faz parte do risco da profissão. Ele se recuperou, não esteve bem no seu retorno, mas quem esteve bem? Qual foi o jogador que se salvou nessa temporada do Guarani? Então, chamar o Bruno Mendes, caso ele decida seguir um outro caminho de mercenário, porque ele está indo embora, de ingrato, desculpa, eu não posso concordar com isso. Conheço o profissional, ele faltou sorte para ele, né, nessa temporada, machucou de maneira séria, fez todo o trabalho de recuperação de maneira correta, profissional, e esse tipo de afirmação eu não posso concordar. Tudo bem que é difícil você extrair alguma coisa positiva do que foi produzido ou não produzido nessa temporada, mas aí chamar de ingrato, de mercenário, porque ele está decidindo efetivamente um outro rumo para sua carreira. É direito do profissional isso. Então, e a gente nem tem conhecimento do que o Guarani ofereceu para ele, né? De repente, eu estou aqui conjecturando, o Guarani ofereceu metade do salário que ele ganhava em 2024 e ele não tem o direito de seguir o caminho dele só porque ele se machucou e jogou pouco no Guarani? Desculpa, eu não posso concordar com isso, Batista. E é o seguinte, não depende somente do jogador. Os direitos do Bruno Mendes pertencem ao Maldonado. E claro, é evidente que tem que negociar com o clube de origem. Se dependesse só do Bruno Mendes foi gerado no aço da base do Guarani. Se dependesse dele, somente dele, muito provavelmente, até ganhando um salário menor, ele até acredito, não conversei com ele, mas acredito que para ajudar o Guarani ele ficaria. Mas os direitos do jogador pertencem ao Maldonado do Uruguai. Então, como é que ele vai peitar o Maldonado, sendo que o Maldonado recebeu uma proposta melhor e, consequentemente, né, vai negociar com o clube que está pagando mais. Véio. Isso é corriqueiro, é absolutamente normal no futebol. Então não tenha dúvida de que o Bruno Mendes, por gratidão, talvez decidisse ficar até topando uma redução de salário. O salário atual do Bruno Mendes é de R$80 mil. Valor alto para aquilo que pretende o Guarani. O Guarani tem um teto salarial aí para a disputa da temporada 2025 de R$40 mil. Entre 30 e 40 mil. Acho até que deve fazer alguma concessão para a disputa do Campeonato Paulista. Talvez trazendo um jogador somente para o Campeonato Paulista. Mas na Série C não pagará salário superior a R$40 mil. Então, como é que vai ficar com o Bruno Mendes? Extrapolando tanto assim aquilo que o Guarani tem condições de pagar devido à redução de faturamento. Para 2025, segundo o que disse o Pastana, o orçamento está reduzido em 50%. Vai trabalhar com 900 mil, entre 900 mil e 1 milhão de folha de pagamento. Então, se não fizer uma engenharia de salários adequada, não consegue chegar ao fim da temporada 2025, pagando os salários em dia, coisa que o Guarani fez durante toda a temporada de 2024. Você conhece o Sicredi?
é uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital. E você pode contar com a parceria de quem entende suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento e é muito mais que isso. É confiança para realizar seus sonhos, seja para você, para a sua empresa ou para o seu agronegócio. O Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados que juntos transformarão a realidade dos locais onde estamos inseridos. E você que está aí em busca de uma instituição financeira que vai além dos serviços tradicionais e que valorize a sua participação e te ofereça benefícios, o Sicredi está te esperando. Abra sua conta no Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. São 17h42 em Campinas. Ouvinte participando. Boa tarde. Acho que o Bruno Mendes deve sair do Guarani. Seu futebol não é mais o mesmo. Não fez a diferença no período em que esteve aí para ganhar alto salário. Diz aqui o Celso Cavalari. Abraço para você, Celso. Guarani tem que pagar 7 milhões de RJ durante o ano de 2025. Então, 7 dividido por 12 vai dar 583 mil reais por mês. É isso que o Guarani tem que pagar. Somados aos valores mensais, imagina qual é o orçamento que o Guarani, qual é o dinheiro, o tamanho do dinheiro que o Guarani precisa arrumar para não atrasar os seus compromissos. É por isso que o Guarani está nessa pressa doida de se transformar em SAF, fazer dinheiro, vender. Se isso ocorrer, demora um pouco, né, para acertar isso, não vai dar para o Campeonato Paulista, mas durante o Campeonato Paulista pode ter aí a tramitação. E se isso ocorrer, o investimento será bem maior para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, a análise que tem que ser feita é com o que se tem na mão, né? Por enquanto, o Guarani não tem SAF, nem sabe se terá. Ainda tem todo o trâmite para ser desenvolvido. Se tiver, ótimo, pode ter um investimento maior. Mas não tendo o investimento, será esse que eu falei aqui. Dizendo aqui o ouvinte, mandando para cá mensagens, Batistão. Estou lendo do jeito que ele escreveu. Boa tarde. Como está a negociação entre Ponte e Vitor Andrade? Abraços, Leandro Rezende. Melou. Presidente Marco Eberlin, na entrevista que nos concedeu, disse que não acertou, negou o acerto com o Vitor Andrade. Então, fico aqui com a palavra do presidente, que confirmou vários jogadores naquela entrevista, mas o Vitor Andrade, ele rechaçou. Tá bom? Um abraço. Já tem mais mensagens. 17h45, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba Promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A última operação de vendas Volks Vale Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a Germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Neste Natal, leve para sua casa a ceia mais saborosa de Campinas. Família Giani, nosso bacalhau à moda da casa, salmão ao molho alcaparras, a deliciosa porqueta, a suculenta maminha assada e muitos outros assados. E teremos também vários tipos de acompanhamentos, entradinhas italianas, sobremesas, tudo isso preparado com muito amor e carinho. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 22 de dezembro. Família Giani, da nossa família para a sua família. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando resultados do futebol europeu. La Liga, Campeonato Espanhol ontem. Villarreal e Raio Vallecano empataram por 1-1. Espanhol e Valência também 1-1. A liderança do Campeonato Espanhol é do Barcelona, seguido pelo Atlético de Madrid. Já pelo Campeonato Francês, o PSG venceu o Mônaco pelo placar de 4-2 e segue na liderança da competição. Campeonato Paulista, primeira rodada, data base dia 15 de janeiro. Tem Guarani e Botafogo, Novo Horizontino e Ponte Preta, Palmeiras e Portuguesa, Red Bull Bragantino e Corinthians, Velo Clube Noroeste, Água Santa e São Bernardo. Jogos que ainda serão definidos pela Federação: Santos e Mirassol, São Paulo e Inter de Limeira. Campeonato Carioca começa um pouco mais cedo, no sábado, dia 11, com Nova Iguaçu e Vasco, Flamengo e Boa Vista, Botafogo e Maricá, Madureira e Volta Redonda, além de Bangu e Portuguesa Carioca. O Fluminense vai estrear contra o Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Já pelo Campeonato Mineiro, a competição terá início também no mês de janeiro, com destaque
para os grandes Cruzeiro, Atlético e também a equipe do América Mineiro, times que estarão na disputa mais uma vez do Campeonato Mineiro, além dos demais campeonatos estaduais com início para os primeiros dias do mês de janeiro. E é claro que aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 51 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até 19 horas e 30 minutos. Participe mandando para cá sua mensagem de texto ou mensagem de áudio. 97102-1493. 97102-1493. E os temas do programa de hoje para você participar. Na sua opinião, quem faz mais falta ao ataque do Guarani para 2025? João Vitor, que está a caminho do Japão, ou Bruno Mendes, sondado pelo Vila Nova, dizem até que já acertou com o Vila Nova. E para os pontepretanos, você aprova a contratação do lateral Pacheco, ex-Guarani? Opine, 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp para você participar aqui pela Bandeirantes. Eu tenho um recado da Germânica. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes até os últimos lançamentos da marca. E para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para você encontrar o que melhor se adequa à sua rotina e ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Batista, eu sou bugrino, mas eu concordo plenamente com a subida da avenida pelo Pacheco. Vai ser reforço para nós no derby. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala Batista, boa tarde, Flávio Gaúcho. Tinha de novo aquela história de 900 mil de folha de pagamento, mais 570 de RJ. Cara, se tu botar esses 7 milhões aí de RJ, mais 900 mil aí vezes 13, que tu vai ter que colocar, a gente está falando de 10.700, 16 milhões, vai receber 8 do Campeonato Paulista, vai receber 3 da CBF para disputar a Série C,
E vai ter grana para pagar esse negócio? Não estamos nem falando ainda em treinador, em funcionários e coisa desse tipo, porque 900 mil de folha com um teto de 30, 40 mil, me explica como é que funciona isso. Os outros vão receber salário mínimo, R$2.000. Acho brabo, hein? Um abraço, tudo de bom para vocês. Abraço, muito obrigado, Tchê. Ouvinte Eduardo mandou aqui o print de uma pesquisa Datafolha. Veja as maiores torcidas por cada região do país. E ele está perguntando, e o Guarani não aparece na pesquisa? Olha, eu fui dar uma verificada. Essa pesquisa foi feita pelo Datafolha e publicada no portal GE no dia 29 de novembro de 2024. E aqui está dizendo: Flamengo lidera no Nordeste, Norte e Centro-Oeste, enquanto Corinthians é o primeiro no Sudeste e o Grêmio no Sul. Confira números completos. De acordo com o Datafolha, o Flamengo tem 19% e o Corinthians 14%. Na amostragem limitada apenas aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, o clube paulista possui 20% dos torcedores, ficando à frente do Flamengo, que aparece em segundo lugar com 15%. Em seguida, repetindo que se vê na pesquisa nacional. Palmeiras e São Paulo, ambos com 8% da preferência dos entrevistados. Nos números nacionais, o percentual é de 7% e 6%, respectivamente. O Cruzeiro fecha as primeiras colocações em quinto, com 7% no Sudeste. Na região, seguem Santos e Vasco, ambos com 5%, Atlético Mineiro com 4%, Fluminense com 3%, Botafogo com 2% e Ponte Preta com 1%. Então é isso que o ouvinte está perguntando, ou seja, nessa pesquisa, nesse gráfico apresentado pelo Datafolha, não aparece o Guarani. O último a aparecer é Ponte Preta com 1%. Aí depois vem outros 1% e nenhum, 21%. Então, repetindo, Sudeste, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Vasco, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Ponte Preta, outros e nenhum. Portanto, 20% Corinthians, 15% Flamengo, São Paulo e Palmeiras empatados com 8%, Cruzeiro 7%, Santos e Vasco empatados com 5%, Atlético Mineiro 4%, Fluminense 3%, Botafogo 2%, Ponte Preta 1%, outros 1% e nenhum 21%. E aí, CH, o que você acha dessa pesquisa publicada e que está sendo relembrada aqui pelo nosso ouvinte, querendo saber por que o Guarani não aparece nessa pesquisa em CH? Eu, sinceramente, não tenho a resposta para isso. Eu também fiquei surpreso, né? Aliás, essas pesquisas, Batista, elas aparecem assim em profusão também em dados estatísticos, principalmente nessa época, né, que os assuntos vão diminuindo bastante, né? Eu nada contra essa pesquisa, absolutamente, mas eu sempre tenho um pé atrás em relação a esses números, essas projeções. A gente nem sabe qual é o critério, qual é a equação de tudo isso, né, Batista? Essa é a grande verdade. Eu acho que é muito relevante o que o ouvinte acabou colocando. Eu também fiquei bastante surpreso agora. A resposta, por não estar o Guarani na pesquisa, eu não tenho a mínima ideia, Batista.
Boa tarde, Batista, aqui é o Carlão da Vila Boa Vista. Acho que o João Vitor joga mais que o Bruno Mendes, mas nenhum dos dois vai fazer falta. Bruno Mendes faz tempo que não joga nada. Acho que já deu, porque ele pode ir embora. Já é um abraço, bom programa, diz aqui o Carlão. Batista, na sua opinião, qual é o homem mais lindo? Brad Pitt, George Clooney, Tarcísio Meira ou o Tigrão? Ah, o Tigrão, com certeza, né? A beleza do Tigrão é muito superior. Somando-se Brad Pitt, George Clooney e Tarcísio Meira, os três somados, não chegam nem a 5% da beleza do Tigrão. Sami Moraes, grande abraço para você. Muito obrigado aí pela sua participação. Bem, eu tenho um recado aqui para você. Olha, chegou o momento mais esperado do ano, as férias. E você está pensando em viajar? E aí, vai colocar o seu carrão na estrada? Então, o primeiro passo é a revisão dele. A revisão preventiva. Não pegue estrada sem antes fazer a revisão preventiva do seu veículo. Com ela você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico, procure a oficina de sua confiança. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial, viu? Você evita as surpresas desagradáveis. E você pode fazer a manutenção preventiva do seu veículo na oficina da sua confiança. Mas converse com o seu mecânico. Informe a ele que você quer as peças compradas na Rocha Autopeças. Lá você também encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Tá chegando a hora, torcedor ponte pretano. A Macaca volta a trabalhar com bola, reapresentação marcada exatamente para daqui uma semana. Dia 26, né, começa o trabalho, reapresentação e os trabalhos visando a disputa do Campeonato Paulista. A estreia da Macaca no Paulistão vai ser fora de casa contra o Novo Horizontino. Mas antes, tem jogo da Copinha, né? A Ponte Preta vai disputar mais uma vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, cobertura completa da Rádio Bandeirantes dos times de Campinas na Copa São Paulo. Na Copinha, a Ponte vai ser dirigida pelo técnico Edson Boaro. Fica a expectativa sempre, né, Batista? De um bom trabalho, a Ponte que sempre teve muita tradição nos trabalhos de base, né? Revelando grandes jogadores, fazendo boas participações na Copa Paulista, aliás, na Copa São Paulo, fica a expectativa de mais uma vez um trabalho bem feito. Vamos ouvir jogadores da Ponte Preta que vão disputar a Copinha. Os meias Diego Domene e Gustavo Teles e o atacante Nicolas, eles falam sobre a preparação da equipe alvinegra para a Copinha 2025. A preparação nossa está sendo ótima, tanto em treinos quanto amistosos, e a gente espera fazer uma excelente campanha, chegar o mais longe possível e honrar a camisa da Ponte Preta. A gente vem trabalhando forte, semana toda focada. Já sabe o primeiro duelo, né, pela frente, já um Cuiabá da vida. Então, como é a primeira partida já é bem forte, a gente já vem trabalhando a semana toda focado, já pensando na primeira partida. Cara, é um grupo que tem pessoas que tá aqui na Ponte já faz mais tempo. Tem grupo que tem pessoas que chegaram há pouco tempo também. Mas é um grupo muito unido, um grupo muito bom, um grupo muito forte. Acredito que, juntamente com a comissão, a gente está fazendo um ótimo trabalho. Então, creio que a gente vai surpreender no Copinha.
Vamos ouvir também o Edson Boaro, né? Ele quem vai comandar a Ponte Preta nesta Copa São Paulo. Ele fala também sobre a expectativa da campanha Ponte Pretana na Copinha do ano que vem. A gente acha assim, sem menosprezar o adversário, né? Os adversários, mas Santa Fé jogando em casa tem a força do seu torcedor, né? Da sua cidade. Não vai ser fácil, né? Nenhum jogo é fácil, principalmente com os jogos às 13 horas, né? Numa temperatura muito alta. Nós vamos ter que ter muito cuidado, usar todos os jogadores possíveis, né? Dentro da competição, para que a gente possa, no decorrer da competição, trocando atletas descansados, porque vai exigir muito a parte física dos atletas. Mas eu estou bastante satisfeito com o que a gente vem apresentando. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa Copa São Paulo. Os meninos estão muito motivados, estão empolgados com a possibilidade de fazer uma grande Copa São Paulo. E a gente sabe que a Ponte, nosso torcedor, está precisando de muita alegria. E a gente vai fazer o possível para trazer alegria para nosso torcedor Ponte Pretano. Palavras do Edson Boaro, boa sorte, né? A ele, a Ponte Preta, na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Sexta-feira é dia de KTO na KTO. Mas atenção, a promoção deve ser ativada somente na sexta-feira, amanhã, do meio-dia até as 2 da tarde. Ao ativar a promoção, você libera giros e supergiros grátis para se divertir. Ative a promoção e divirta-se com responsa. KTO, somente na sexta-feira, do meio-dia às 2 da tarde. E para resgatar o seu benefício é fácil, hein? E rápido demais. Atenção, basta entrar no site kto.com, acessar a aba Promoções, clicar em KTO e resgatar os seus giros. Confira os termos e condições para garantir a sua diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Sobre a participação da Ponte na Copinha. Aliás, o regulamento da Copinha, esse ano, igual aos últimos anos. A competição aumentou demais o número de participantes. São 128 times divididos em 32 sedes. Isso na primeira fase, classificando os 2 melhores de cada grupo. A fase de mata-mata, decidida em jogo único. Nessa edição, 2 times estão participando pela primeira vez. Santa Fé do Sul e Brodowski estreiam como cidades sedes e, consequentemente, sendo cidade sede, garante a participação. A Ponte está no grupo 2, em Santa Fé do Sul. Estreia no dia 4 de janeiro, jogo que terá transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. O jogo será 1 da tarde, 13 horas. Cuiabá e Ponte Preta, no mesmo dia, só que às 3h15, Santa Fé e IAP. Esse time aqui que é do Maranhão. A Ponte volta a jogar no dia 7, jogo que também terá transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. 1 da tarde, Santa Fé, que é o mandante, e Ponte Preta. E a Macaca finaliza a sua participação no dia 10, jogo que também terá a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. 1 da tarde, Ponte Preta e IAP. Portanto, o horário da Ponte é sempre a 1 da tarde. No dia 7, IAP e Cuiabá jogam às 13, aliás, às 15h15, e no dia 10, Santa Fé e Cuiabá jogam às 15h15. Eu não sei qual é o motivo, mas a Ponte ficou com o horário de 13 horas. Então, todos os 3 jogos do grupo, a Ponte vai jogar à 1 da tarde. E aí, CH, qual é a sua expectativa esse ano 2024? A Ponte
conseguiu a classificação, mas não avançou na competição. A Ponte que é bicampeã da Copinha. Qual é a sua expectativa para o ano que vem? O que a organização desse campeonato está fazendo nessa sede é criminoso. Quem não conhece Santa Fé do Sul, eu sei porque eu já fui várias vezes lá com o futsal. Hoje não tem mais, mas durante muitos anos o futsal do Santa Fé era muito difícil de ser enfrentado. Mas um maior adversário da Ponte, com todo o respeito ao IAP, ao Cuiabá e ao próprio Santa Fé, e na região lá tem muita gente boa, não é? No fundão do estado de São Paulo, Santa Fé do Sul, Batista, é mais ou menos a sensação, quem foi para o Texas, nos Estados Unidos, deserto. O calor é infernal, infernal. E quem marca nessa região só pode ser um irresponsável, né? Um jogo a 1h da tarde. Seguramente nós teremos uma temperatura em janeiro, a não ser que chova, de mais de 40 graus. Aí você vai colocar os moleques, tudo garoto, 1h da tarde. Por que não faz o jogo às 8 da manhã, então, ou às 9? Porque a 1h da tarde, gente. Então a Ponte na tabela aí foi muito prejudicada. E para potencializar essa coisa do calor, da dificuldade, a cidade vou repetir, eu conheço Santa Fé, é complicado. Então provavelmente é prenúncio de problema, a não ser que o time tenha aí uma preparação física acima da média, resistência acima da média. Vai ser ruim para a Ponte, vai ser para o Cuiabá. Cuiabá nem tanto, porque está acostumado bastante com altas temperaturas, e o Santa Fé também. Mas a Ponte, eu tenho seguramente nessa competição, sede em Santa Fé, muito prejuízo em jogar as 3 partidas à 1h da tarde, Batista. E com relação ao time principal, CH, a Ponte já confirmou aí, né, o Marco Eberlin, vários jogadores, e no dia 26 acontece a apresentação e a pré-temporada. De 5 até o dia 14. A federação deve desmembrar na tabela. Por enquanto, o jogo da Ponte com o Novo Horizontino está marcado para o dia 15. Se realmente for no dia 15, pré-temporada, lá em Bragança, de 5 até dia 14. E o Marco Eberlin disse aqui que pretende estar aí com pelo menos 90% do elenco para a disputa do Campeonato Paulista. Na sua opinião, é tempo suficiente de 5 a 14 em CH? Você me perguntou hoje se o Novo Horizontino está se reforçando, né? Contratou o Castan, zagueiro, que a gente conhece, passou pelo Guarani aí, em grandes clubes, acertou lá com o Novo Horizontino. É mais um reforço para o time do Eduardo Batista, que é sempre muito organizado, um time forte e com certeza vem forte também para o Campeonato Paulista. Antes de responder a sua pergunta, a discussão do dia, desde a nossa área na hora do almoço, foi a possibilidade da contratação pela Ponte do Pacheco. Desde ontem essa conversa, né? E a torcida da Ponte, Batista, pelo menos essa manifestação pelas internets, não está nada satisfeita, não. O pessoal entende, pelo menos a torcida, e é uma ressonância, a gente tem que trazer, porque também é informação, porque a gente apura essa ressonância, é muito negativa. Mas o contraponto de tudo isso é que o treinador está avalizando. Pedido do Alberto Valentim. Então, responsabilidade dele, o atleta é um bom profissional, mas não esteve bem no Guarani. Essa é a verdade. Não credencia o futebol no Guarani apresentado para contratar pela Ponte. Tanto é que o Guarani não ficou com o jogador. Agora, ele é um bom profissional, é um jogador, assim, um lateral bem tradicional, né? Ele marca mais do que apoia, tem até um passe interessante, mas a principal característica dele é a marcação. Então, se o Valentim está solicitando o jogador, vamos ver na prática, né? Eu acho que é um jogador de composição de elenco. Mesmo porque a Ponte tem o Maguinho por aí, né? Tem o garoto, que toda hora eu quero me lembrar do nome dele, eu esqueço. Mas são 3 para a posição. João Gabriel. Isso, sem falar do Luiz Felipe, né? Que está aí no bolo também.
Luiz Felipe, que também teve altos e baixos na temporada desse ano. Então eu acho que aos poucos a Ponte vai construindo um time. A declaração do Valentim, a gente pouco ouviu o Brigatti, né, que está falando menos um pouco, do próprio presidente, é de otimismo, que a Ponte terá um time, segundo o próprio presidente, de nível de Série B, já para o Campeonato Paulista. Foi ele que falou. Como a gente desconhece boa parte dos jogadores que estão sendo contratados, não dá para saber, na teoria, se o presidente está exagerando ou realmente é a realidade. Nós temos que ver. Eu confesso que os jogadores que estão chegando, eles agradam. Mas precisa ver na prática, né? Então precisa encaixar tudo isso. A gente precisa também saber a lista dos remanescentes, aqueles que a Ponte vai renovar contrato ou vai continuar com o contrato em vigência, para aos poucos você pegar por posição, por compartimento, as deficiências e as qualidades do time. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar. Mas os dois times de Campinas, me parece, à distância, que estão se organizando. E isso, para mim, é positivo, Batista. Os contratados pela Macaca. Arthur, lateral esquerdo, está voltando para a Ponte. Volante Rodrigo Souza, estava no São Bernardo. Goleiro Diogo Silva, ex-Vasco. Lateral direito Maguinho, disputou o Brasileirão pelo Atlético Goianiense. Contrato até 2026. Jean Dias, ex-Paysandu e Internacional. Zagueiro Simon, estava no CRB, experiente, jogador também acima de 30 anos. O meia Pedro Vilhena, ele subiu com o Sport, estava no time do Sport que ascendeu à Série A do Campeonato Brasileiro, pertence ao São Paulo. Vem, portanto, por empréstimo. E olha, vários jogadores, eu até tentei conversar com o Marco Eberlin sobre os jogadores que vão deixar o clube. E o Marco Eberlin disse que primeiro precisaria negociar, conversar com cada atleta, que ficaria muito ruim ele falar no ar e depois o jogador vai ficar sabendo pela imprensa. Respeitei a opinião do alto mandatário da Macaca. Mas olha, é gente pra caramba, hein? A Ponte vai ter que trabalhar bonito para colocar esse povo todo em outro clube para abrir vaga para aqueles que estão chegando. Thiago Oliveira, zagueiro formado na base, emprestado ao Cascavel. William Arthur, goleiro, ABC desistiu, portanto tem que arrumar um lugar aí para ele. Emerson Santos, Ponte tentou renovar, mas não conseguiu acordo. Iago Dias, Ponte tentou renovar, mas não conseguiu. Provavelmente, não perguntei isso para o Eberlin, mas a Ponte está tentando aí renovar, mas reduzir o salário, porque o orçamento será menor. Gabriel Risso terminou o contrato, vai embora. Luiz Raquim terminou o contrato, a Ponte não tem mais nenhum compromisso. Matheus Regis terminou o contrato, embora. Gabriel Novaes, mesma situação. Dodô vai para o Vila Nova. Guilherme Portuga, fim de contrato, vai embora. Ramon Carvalho terminou o contrato no final do mês passado, vai embora. Hudson vai embora também. Quer dizer, já foi embora, né? Heitor Roca, fim do contrato, foi embora. Igor Inocêncio foi para o Vila Nova. Joilson, fim do contrato. E aí, zagueiro descartado aí, né? Tá chegando outro zagueiro, o Simon. E Luan Ribeiro terminou o contrato com a vinda do Diogo Silva. Luan Ribeiro também tá abrindo vaga, foi embora, não renovou o contrato com o time da Macaca. E além desses também tem vários outros jogadores
até alguns que pertencem à base. E por falar em base, com relação à lateral direita, hoje até no programa Os Donos da Bola nós tivemos lá um bate-papo a respeito dessa situação. Se realmente a Ponte contratar o Pacheco, já tem Luiz Felipe, que é volante, mas passou grande parte jogando de lateral direito, opção para lateral direita. Aí tem Maguinho, tá chegando, foi contratado. Tem João Gabriel, que é da base. E se chegar mais o Pacheco, vai matar a possibilidade de abertura de espaço para o João Gabriel. Eu gosto do jogador, achei boas as participações, acho que a Ponte deveria ter dado mais oportunidade. O Tigrão não concorda com isso. O Tigrão acha que o João Gabriel teve muitas oportunidades e não convenceu. E eu acho exatamente ao contrário. Acho que o João Gabriel deveria ter tido mais oportunidade nessa temporada de 2024. Ninguém convenceu. Se tivesse alguém jogando, arrebentando, todos os que passaram por ali, ninguém convenceu. E o João Gabriel fez 14 jogos pela Ponte em 2024. Olha, foram 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E mais, a Ponte se classificou para a segunda fase e perdeu para o Palmeiras. Então a Ponte fez 13 jogos. Então 13 no Campeonato Paulista e mais 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. E o menino entrou em campo, não lembro aqui, acho que 2 vezes, no máximo, como titular. Na maioria das vezes, ele entrou com o decorrer do jogo, em pedaços de jogos. Então faltou oportunidade para o João Gabriel. A Ponte é formadora, recentemente, vários jogadores que, inclusive, fizeram com que o time da Ponte tivesse a possibilidade de passar o ano de 2024 sem atraso de salário. O caso, por exemplo, do Leonaldo, Amaral, Filipinho, pouco mais lá para trás, o DG, todos jogadores da base que foram lançados no time principal. Estou dizendo aqui um passado recente, né? Nem estou indo lá para trás. Então, por que não dar oportunidade ao João Gabriel? Contratou Maguinho, ok, beleza. Por que contratar o Pacheco? Porque quando o Maguinho não tiver condição de jogar, quem é que vai jogar? O Pacheco e não o João Gabriel. Então é a mesma coisa que se aplica ao time do Guarani. Não tem ninguém convencendo e tem um menino no banco ou na base e não dá oportunidade para o menino jogar. Sou contra esse tipo de atitude. Eu sou a favor de colocar o menino no time. Ah, mas às vezes não vai bem. Ué, mas base é assim mesmo, é. Você tem que ter um treinador que tenha capacidade, que tenha coragem de colocar o menino para jogar e bancar o menino, deixá-lo lá jogando. É assim que fez o Palmeiras. Ah, está querendo comparar com o Hendrick e Estevão. Não, não estou querendo comparar, não é isso. Estou dizendo é atitude. O Estevão tem 17 anos e o Hendrick foi lançado precocemente. Mas por que eles deram resultado? Porque eles foram colocados no time e foram mantidos lá, sujeitos a altos e baixos. Às vezes vai bem, num outro jogo não vai tão bem assim. O Estevão começou a marcar gols, isso é importante, porque personaliza. Agora, eu não sei o que acontece, caramba. Os times de Campinas, há uma dificuldade imensa para dar oportunidade. A Ponte até recentemente está de parabéns, deu oportunidade. Mas na hora de lançar o João Gabriel, de dar a ele um pouco mais de oportunidade, acabou não dando. E olha, que ele esteve aí durante um bom tempo com o Nelsinho Batista.
que foi um dos grandes laterais direitos produzidos nesse país. Então, mais do que ninguém, o Nelsinho deveria ter dado um pouco mais de oportunidade ao João Gabriel. 18h25, ouvinte no ar, mensagem de áudio, ouvinte participando. E aí, Batistão, boa tarde. O Batistão, eu acho que esse lateral Vinho não é ruim não, é bom. Para mim, eu como ponte pretano, da pele até o osso, eu concordo. Tem um zagueiro também que chama Douglas Grolli, já jogou até pela ponte, tá livre no Japão, tem 35 anos, que é um bom zagueiro. O que vocês acham aí? O que você acha aí, CH, sobre Douglas Grolli, zagueiro que já jogou até na ponte? Valeu, um abraço para vocês aí, Batistão. Até mais, tchau, tchau. Abraço, até mais, muito obrigado. Alô, CH, você foi citado em CH. Douglas Grolli. Batista, não posso acrescentar porque eu não conheço o jogador. Como é que eu vou opinar sobre um atleta que eu não conheço? Me desculpe, mas essa eu passo, Batista. E também, né, CH, vai que ele marca aí algum gol. Douglas Grolli. Muito ruim de falar esse nome aí, hein? Vai que ele começa a fazer gol, vai ficar difícil para narrar, eu não é? Eu acho que você vai se complicar, hein? Ou vai ter que fazer um exercício extra aí, né? Ou vai ter que passar um pouquinho, pelo menos, né, apesar de toda a sua experiência, por uma fono, né? Porque Grolli, meu Deus do céu, não é fácil narrar, não. Agora, você defendeu uma tese aí que eu concordo em todos os sentidos. Agora, essa coisa, para aqueles que têm como conceito dizer que precisa tomar cuidado para lançar o jogador, porque é prematuro, porque é muito cedo, isso é uma bobagem, viu, gente? Hoje, jogador de 13 anos tem empresário, assessor de imprensa e tudo mais, até personal stylist. E eu tô falando de Campinas, eu não tô falando de time grande, não, cara. Hoje tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores de todas as categorias. A molecada joga a todo momento aparecendo na telinha. Se não tá na telinha, tá no YouTube. 15 anos é jogador de futebol, já vira celebridade. Então, essa molecada, essa geração não tem medo de nada. A diferença, e isso tem que ser equacionado, é a qualidade do jogador. Evidentemente que quando ele vai ganhando corpo, chegando no time de cima, ele precisa de tarimba. Mas não era como era há 20 anos, não. Hoje é muito mais fácil você lançar uma jovem promessa. Muito mais fácil. Primeiro, porque falta qualidade técnica do nosso futebol, no meu entendimento. Tanto é que o futebol brasileiro aí virou depósito de jogador, né? Os caras vão para a Europa, batem, não dão certo e voltam todos para cá, né? E ganhando salários astronômicos e tirando espaço dessa molecada, que é a geração do futuro do futebol brasileiro. Então eu tô com você na história da lateral direita da ponte aí. O menino tem qualidade? Eu já vi que tem, mas eu não decido nada, eu sou um palpiteiro aqui, mas eu sempre vou olhar com muito carinho para a formação, porque a formação, principalmente para os clubes do interior, é de suma importância, seu Batista. Esse Douglas Grolli, tô vendo a ficha dele, ele tem 35 anos. É zagueiro, 1,89 m e está no Japão, a Vispa Fukuoka, desde 2020. Jogou na ponte. Jogou na ponte? Mas não é da base? Não entendi a pergunta. Não, ele era do Cruzeiro, ele veio para a Ponte em 2016, 37 jogos pela Ponte e marcou 6 gols. Tá vendo? Marcou 6 gols. Você gritou muito o gol dele. Douglas Grolli, gritei corretamente, certinho? Corretamente. Douglas Grolli, Douglas Grolli, Douglas Grolli, Douglas Grolli, Douglas Grolli, Douglas Grolli, camisa 3. Ele, o autor do gol.
E aí, Tigrão, já comeu um presunto? Agora eu tô hoje, vendo a cara Tigrão? do caboclo aqui, cara. Vou na ponte, grandão. Um alemãozão aqui, todo cheio de sarda na cara. É, cara de viking. Olha, eu vou agora. Lembrei do cara. Ô, que isso? Cara. Agora, esse negócio do Tigrão ficar imitando o Batista, narrando aí, dizendo que o Batista, na oportunidade, gritou gol e não errou, o Tigrão tá com brincadeira, pô. Não errou. Agora, só porque o Batista disse pra você que você é muito mais bonito que o Brad Pitt, você fica puxando o saco dele agora? Não, esse cara que fica ligando com esse negócio de beleza, né, pra um homem de 67 anos... Eu quero dizer que eu concordo, viu? Tem cara que não respeita as pessoas mais... que tem um pouco mais de idade, né? Cacete, Mas você já tem 67 anos. Quase 68. Meu Deus. Você tem 65, você é bem mais novo. Então, é assim, ó, eu sei que eu não aparento, eu aparento uns 80, mas eu me lembro do genial Juca Chaves. Juca Chaves. Uma vez tinha um velhinho, não é o meu caso, nem do Batista, nós não somos velhinho ainda, né? Nós estamos na ativa. Mas aí chegou um cara bonitão, grandão, musculoso, bombado, entendeu? E começou a... Porque esse cara que falou aí, colocou nome de galãs, quem que é mais bonito? Eu sei que é pra tirar onda, né? Então a gente gosta quando tira onda. Mas é um certo preconceito. O nome disso daí é crime e é etarismo, né? Mas eu levo de boa. Mas eu vou contar do Juca Chaves aqui para ele, especialmente para ele, que veio aí com Tarcísio Meira, Brad Pitt, mais um ou Tigrão, né? Nós não somos galãs, né? Por isso que nós trabalhamos no rádio. Mas eu dou as minhas porradinhas ainda. Aí o cara chegou, o velhinho tava lá quietinho, e o cara começou a tirar sarro com o velhinho. Ei, tá no bico do corvo, hein? Nossa, tá andando tudo arcado, hein? Você já usa a fralda? Tirando sarro, né? Querendo diminuir uma pessoa que é ser humano igual ele. Aí o velhinho olhou ele assim, isso é do Juca Chaves. Olhou de cima embaixo, assim, mediu, olhou no rosto dele e falou assim: o senhor não é filho da Candinha? Falou, sou sim, por quê? Me deitei muito com a senhora, sua mãe. Vai que a mãe do cara também é chamada de Candinha, já pega mal, né? Os amigos vão tirar uma onda dele. Então tem que tomar cuidado, porque a gente percebe que ele colocou isso daí de forma pejorativa e eu tiro de letra. Sabe por quê? O meu valor não está nem na minha beleza exterior e nem na minha falta de beleza exterior. Mas com certeza, e isso eu falo todos os dias, quando eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, está na minha beleza interior. A beleza exterior é subjetiva, né? Pode ser que alguém chegue aqui e fale, ó, o CH é o cara mais bonito do mundo, eu vou discutir. O Tigrão é o cara mais feio do mundo, eu vou discutir. Ou o contrário. Pô, o Tigrão tem uns traços assim, e tal, e o Tigrão é o cara que eu quero. Então isso é isso é muito subjetivo. Afinal né? de contas, agora, toda panela tem a sua tampa, colocou, não é verdade? Toda panela tem a sua tampa, você tem razão, é verdade. O tom que ele colocou foi pejorativo, foi para dar cutucadinha, para tirar sarrinho, e eu tô levando boa, né? Agora, né? Uma vez aí, todo mundo falava que em Campinas só tinha, né? Não sei o quê. Aí teve uns caras lançaram um cromo daqueles que a gente usava no carro, né? Leve sua irmã para passear em Campinas e ganhe um irmãozinho. É para dizer que né, não é assim igual aquele preconceito e tal, que hoje inclusive é crime, né? Então é isso que eu tenho a dizer. Quer tirar uma ondinha? Só porque eu tenho 67 anos, estou perdendo os cabelos, eu aceito, numa boa. Mas eu percebi um tom de maldade, de querer tirar onda. O Guilherme Sampaio está dizendo que você está a cara do Ronaldo Esper. Ah, eu nem conheço o Ronaldo Esper. O Gleger, por exemplo, fala que eu sou peru. Eu vou levando, né? Aliás, o Dumont, o seu peru, morreu com 101 anos. Um dos maiores atores que eu conheci na vida. Dublador, completo. Dublador, gravava comercial,
gravava chamada, dublava em outras línguas, um negócio inacreditável. Dublava para outros países, filmes brasileiros que eram exportados, né? Então, sensacional. Eu só vou tirando onda. Agora, eu percebi aí nessa brincadeira que foi feita, um tomzinho assim de querer cutucar, né? Porque ele podia me comparar não com um galã, com um dos homens mais bonitos do mundo. Então foi para tirar onda, aí o Batista entrou no clima, tá tudo bem, né? Mas vai que ele vem tirar uma onda comigo pessoalmente, e eu também pergunto para ele se ele não é filho da Candinha, vai pegar mal, né? Ô Tigrão, você quer participar aí agora ou posso falar aqui da Seara? Quem comanda é você, Batista. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Linguiça gourmet calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Na sua ceia de final de ano, não pode faltar produtos Seara. Seara oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Aproveite o Natal de ofertas do Igatacado. Preços muito mais baixos para garantir economia para você, também para a sua empresa, viu? Lojas em Campinas, Residencial Bela Aliança e também nos Amarais. Lojas em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. 18h38, diz aí, Tigrão. Cadê o Tigrão, hein, rapaz? Que coisa impressionante. Bom, saiu da escuta o Tigrão. Vamos fazer o Fala Galera então, né, Batista? Porque eu achei o delay, né? Daqui em Valinhos tem um delay de 20 segundos. Daqui a pouco o cara já me chamou de Brad Pitt aí. Daqui a pouco você vai dizer que eu dei o buraco de novo. Não faça isso, pô. Hoje tudo que eu podia ouvir, eu já ouvi. Bota o Fala Galera então na tela para nós, meu grande e querido amigo. Na sua opinião, quem faz mais falta ao ataque do Guarani em 2025? João Vitor, que está a caminho do Japão, ou Bruno Mendes, sondado pelo Vila Nova? E as fontes do Batista dizem que até já acertou. Para mim, no momento, João Vitor faz mais falta, porque o Bruno Mendes ainda é uma incógnita, precisamos saber como é que vai ser a recuperação dele, a recuperação do ritmo de jogo dele, mas no conjunto geral o Bruno Mendes é melhor. No momento, o João Vitor em forma faz mais falta. E o Fala Galera da Ponte, você aprova a contratação do lateral direito Pacheco, ex-Guarani? Sim, aprovo. Ouvinte no ar, 18h39, mais um. Boa tarde, Batista. Sérgio das Paineiras, sou Ponte Pretano. Eu vi um questionamento aí do torcedor do Guarani sobre torcida e tal. Realmente, assim, Campinas eu acho que é dividido, tá? Esse negócio de 3% agora não existe. A Adidas fez uma pesquisa aí em 2017 aí e não vi, não é verdade, verídica. O Guarani tinha 3%. Não, acho que é 50-50. Agora na região sudeste, realmente a Ponte tem um apelo maior, né? Pelo nome Ponte Preta, ela tem mais o apelo popular, né? O Guarani é mais elite. Foi sempre elite o Guarani, né? E a Ponte é mais povo. É o que o Berlim falou, a Ponte é o Corinthians do interior. Então, se 1% está dentro de um prognóstico, acho que legítimo.
Mas isso não adianta nada, cara. E falar para esse torcedor Guarani que eu preferia que a Ponte tivesse 0% e não tivesse caído. E que adianta ter 1% você tá lá na Série C? Então a gente tem que parar com esse negócio aí de rivalidade besta, sabe? E outra coisa, os dois times teriam que fazer o derby com torcida 50-50. Tá tudo ferrado, sem dinheiro. Gente, vamos botar a torcida no campo. Tá? E esses torcedores aí das uniformizadas, dessas... Cara, que separa esses caras num canto lá, tá? E se aprontar, cara, filma, põe uma câmera filmando eles e põe o jogo pra rolar, velho. Porque eu quero ir no derby, às vezes no campo do Guarani, não posso ir, porque sou ponto pretano. E acho que tem muito bugrino também, como eu, vai só pra assistir o jogo, gosta de futebol e não vai também. Tá bom? Um abraço. Você tem razão com relação às torcidas. Não entra na minha cabeça porque não podem colocar duas torcidas dentro do estádio. Já começou com a diminuição, né? E antes era meio a meio. Aí começou a diminuir, era 10%, aí 5%, e aí acabou de vez. Inventou a história de torcida única. E aí, aqueles que defendem essa ideia de torcida única sempre acabam citando essas confusões, como aquela confusão criminosa entre torcedores do Palmeiras que fizeram uma emboscada para torcedores do Cruzeiro, inclusive morreu um. Então, não tem argumentação da confusão dentro do estádio. Até porque, mesmo com torcida única, pode ter confusão. Briga lá entre eles. Me parece que é muito mais para não arrumar confusão. É aquela história, né? Toda empresa tem o resolvedor e tem o complicador. Tem cara que você chega com um problema que é complexo, mas o cara é resolvedor. Ele deixa que eu vou resolver. E resolve mesmo. Porque, primeiro, ele tem competência. Segundo, é comprometido. E terceiro, o cara está pensando no resultado para poder ajudar a sua empresa. E tem aquele que é complicador. O cara só complica. Aí você leva um problema para ele resolver, que é absolutamente resolvível, e aí o cara, não, isso aí não dá para fazer. Ele nem tomou conhecimento. E aí já fala que não dá para fazer. Porque é muito mais fácil você falar não. Então, difícil, se coloca como uma situação difícil tomar conta de duas torcidas dentro de um espaço que é o estádio de futebol, e por não ter competência, é melhor então ter torcida única. Bom, assim não vai ter problema, correto? Não vamos arrumar para nossa cabeça. Então põe lá torcida única e assim a gente vai ficar livre dessa situação. É uma besteira imensa e ainda mata o torcedor do futuro. Então o ouvinte tem razão, porque tirar as duas torcidas do estádio é matar a rivalidade. É matar o torcedor do futuro. Aquele que no futuro estará torcendo o garoto, a menina, aquele que vai puxado pelo braço, pelo pai, pelo avô, pelo tio, pela tia, pela avó. E aí tem um clássico, não pode ir, não pode comparecer. É lamentável. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é Ricardo, Ponte Pretano, da Pera até o Osso. Boa tarde para todo mundo da mesa aí, o CH, o Tigrão. Só para falar, Douglas Grodd jogou na Ponte, fez gol, acho que foi contra a Caldense, se eu não me engano, e você narrou o gol dele, eu lembro. Não é fácil não. Ô Batista, concordo com você plenamente, sempre foi minha opinião, que formação do elenco pro campeonato, pro ano, desses times pequenos, time pequeno que nem a Ponte Preta, Guarani, que não tem dinheiro, fica sofrendo, tem que ter pelo menos um time inteiro da base, ali os meninos, não importa.
Tem que entender, conseguir captar ali com a qualidade de razoável para boa, porque a gente vê um monte de pé de rato aí que acaba contratando, não é possível que não consegue ir na base um menino que pelo menos se consegue render alguma coisa, acaba dando algum retorno pro clube, como foi esses últimos meninos da Ponte aí, o Amaralzinho, o Naldi, né? Enfim. Então aí, concordo 100% com vocês e minha opinião é essa. A formação da liga é sempre de 30, 35 jogadores. Uns 10, 11 tinha que ser tudo da base, a meninada, um em cada posição. Abraço, bom trabalho para vocês aí. Abraço, muito obrigado. E o assunto aqui tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou fluido de qualidade. Para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do radiador, de acordo lá com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. Batista, na entrevista do Eberlin, o Tigrão perguntou para ele que tinha informações de um banco que estava querendo investir na Ponte para virar SAF. Desmentindo essa informação, pelo mesmo, o Tigrão agora poderia revelar o nome do banco. Está dizendo aqui o ouvinte. É Gustavo Cirino, que está fazendo aqui a pergunta. Ô, Gustavo Cirino, um grande abraço para você. Se você se lembra bem da pergunta, eu disse que eu tinha uma informação totalmente extraoficial, que carecia, obviamente, de confirmação. Era meramente uma especulação que chegou até mim, mas por pessoas nas quais eu conheço. Mas eu não recebi a informação, seria uma instituição financeira. Pode ser um banco, né? uma financeira, um banco de investimento, coisa do tipo. E como chegou essa informação até mim, de que a Ponte estaria, olha, tudo na condicional, negociando, eu perguntei para ver se ele passava alguma coisa nesse sentido, mas na verdade ele não confirmou, disse que não tem nada, se tiver alguma coisa ele não sabe, mas se ele não sabe, que é o presidente, tudo que acontece na Ponte passa pela mão dele. Mas eu sinceramente, eu recebi a informação que é da área financeira, uma instituição financeira, mas não me passaram o nome. O Cirino, eu confesso a você que se eu tivesse o nome, mesmo de forma especulativa, eu diria que, olha, eu não confirmo nada, é por enquanto uma informação extraoficial, mas seria o banco tal ou a instituição tal. Mas eu não tenho a informação, não. Tivesse, eu daria aqui na lata, até para satisfazer a sua curiosidade. 18h49, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH. Muito bem colocada a sua observação sobre o João Gabriel. Também gostaria de ver mais esse menino aí. Mas não seria um caso dele não ter aceitado assinar um contrato novo com a Ponte, alguma coisa assim? Porque não tem explicação. João Gabriel perto de Luiz Felipe, Igor Inocêncio, não conheço o Maguinho, o tal de Pacheco que estava no time lá de baixo. Meus amigos que torcem para eles não gostam desse jogador, ou seja, para mim o João Gabriel ainda é a melhor opção. Só pode ser coisa de contrato. Para mim não tem outra explicação. Boa noite. Boa noite, um abraço. Diz aqui o Eloir Pianca. Boa tarde, Batista.
Será que o nome do jogador Douglas Grolli, porque ele gosta de tomar uns groles? Não, maldade. Mas essa foi podre, hein? Pelo amor de Deus, essa foi ruim demais. Hein? Vamos tomar uns groles. É o sobrenome. Não, sobrenome a menos dele. que ele já tenha tomado bastante, né? Já tenha dado um tapa, tapa forte no beiço, e aí a palavra não sai direito. Ele quer falar gole, mas aí sai grole. Não. Vou tomar uns groles. Não, ele é descendente de italiano, ele é de Santa Catarina, salvo engano. Eu sei que é da região sul. Eu fico em dúvida agora qual dos 3 estados. Foi 2016, já, portanto, 8 anos, né? Quase 9. Mas o Grolli é o family name dele, é o sobrenome. E aí, Tigrão, você vai tomar uns groles hoje? Tigrão, passa em casa aqui. Aliás, quero mandar um abraço pro Indalécio Pastor. Indalécio, gente boa pra caramba, rapaz. Tava lá no evento da CEISP, sexta-feira passada, e ontem ele me ligou. Pra tomar uns groles? Não, acho que vai ter uns groles. Ele disse que vai fazer uma dobradinha amanhã, na hora do almoço, e não tem hora pra acabar. E é na casa dele. Eu queria que você viesse aqui comer a dobradinha e tomar uns groles. Uns groles. Aí o Paulinho Criciúma também me ligou. Ó, vai estar o Pardal. Essa época do ano eu vou te contar, hein? O fígado tá uivando. O meu fígado no exame de imagem ele parecia o Gasparzinho, ele já sumiu. E vai estar o Pardal, resenha. D'Alessio, resenha. Paulinho Criciúma, resenha. E quem que é a maior resenha de todas? Mauro Aparecido da Silva. Mauro, lá do Corinthians, da comissão técnica. Já confirmou presença. Mas eu falei, vocês estão tudo rico, cara. Vocês já estão com o burro na sombra. Amanhã eu saio às 13 horas do trabalho na TV Bandeirantes, né, dos donos da bola, e já vou para uma outra atividade aí, até pelo menos às 5 horas da tarde, fechamento de ano, tal. Como é que eu vou na casa do D'Alessio? Mas ele falou, aí o Paulinho falou assim, não. Mas como não tem hora para acabar, passa depois das 5 para almoçar. Vai vendo se tem jeito de terminar bem esse negócio. Hoje fui almoçar lá no Bar do Brás. E os filhos deles são uns caras muito gente boa. Aí chegou na mesa, né? E ele falou lá umas 4 marcas. E aí, Batista, o que vai hoje? Falei, nada, tô trabalhando, cara, não tem como. Nenhuma dessas aí que você falou. Não dá, não tem condições, né? Ainda tô no trampo. Batista, esse zagueiro citado, Douglas, saiu da Ponte na época do acidente da Chapecoense. Ele foi jogar lá, em solidariedade ao time que o revelou. Tá dizendo aqui o Norberto. Beleza, ótima atitude, né? Essa do jogador Douglas Grolli. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem.
Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Não perca as oportunidades que vão aparecer em 2025. Use palavras boas no dia a dia. Palavras boas são sementes que vão gerar frutos. Não desperdice o seu tempo com estigmas e preconceitos. Que no ano novo que se aproxima, possamos ter boas lutas para lutar, coisas boas para realizar, mais amores e amizades e muitos motivos para sorrir. Feliz 2025, com saúde e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Para o Sicredi, não é só um fim de ano. São novos começos. É o começo dos seus próximos sonhos, das suas próximas oportunidades, das suas próximas conquistas. Desejamos a você e sua família um Feliz Natal e um ano novo repleto de alegrias. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de 1/2 a 1/2 com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba Promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19 horas e 1 minuto, Esporte em Debate, hoje até às 7h30. A sua confraternização de fim de ano tem lugar certo para acontecer. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Você já tem aí marcado certo a data especial? Então não perca tempo. Já faça contato com o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante para fazer lá a reunião da empresa, o amigo secreto, encontro com os amigos, pessoal da formatura do futebol, reunião da família para comemorar aniversário. O atendimento no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante é de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado. Tem pratos à la carte incríveis, variadas porções de frios, porções da chapa, saladas, diversos tipos de salgados, pizza. Tem rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas, doces e também pizza de sorvete. Tem cervejas geladíssimas, chopp, vinho, drinks, sensacionais coquetéis especiais, grande variedade de sucos também. Uma confraternização para lá de especial no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Faça sua reserva pelo WhatsApp 97410 6068. Fale com João Dias e ganhe desconto para grupos acima de 10 pessoas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Anote aí o endereço: Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, bem próximo da Moraes Salles, ali pertinho da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 19h03, ouvinte no ar, mensagem de texto. Tigrão, o Dalécio Pastor é muito meu amigo e meu cliente. Ele é muito gente boa. Avelar Martins, de Hortolândia. Também acho. Grande desportista, né? Dalécio. Jogou futebol, né? Muito bem relacionado com os jogadores de futebol, especialmente os da velha guarda, né? Tem 80 anos o Dalécio, vai para 81 agora, tá legalzão. Estava lá presente na festa dos cronistas esportivos da ACISP, na última sexta-feira. Bati um papo com o Dalécio lá. Cara sensacional. Legal que você o tenha no Avelar, que você o tenha no seu hall de amigos. Vamos às pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Pauta 1, atenção comentaristas. Nova diretoria do Flamengo
já começou o planejamento para a próxima temporada. BAP, presidente eleito, deu total liberdade a José Boto para decidir o futuro da comissão técnica. O diretor, que chega ao Brasil no dia 28 de dezembro, analisou aí outros nomes, mas optou por manter Felipe Luiz no comando do rubro-negro. Mentalidade europeia do ex-jogador foi fundamental para ele continuar no cargo. Pauta 2. Alvo de John Textor e 777 Partners, Everton, da Inglaterra, é vendido para grupo do dono da Roma. Acordo se aproxima de 4 bilhões de reais. Grupo dos Estados Unidos é liderado pelo bilionário Dan Friedrich, que fechou o acordo da compra no mês de setembro deste ano. Apesar de ter exclusividade até novembro para negociar a compra do Everton, John Textor teria que vender a sua porcentagem do Crystal Palace, equipe também que pertence à Premier League. E pauta 3. Preso na tarde de ontem, o atacante Jô já deixou a prisão, mas após pagar pensões alimentícias atrasadas. O atleta havia sido detido após treino do Itabirito, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O jogador, com passagem pelo Corinthians, Atlético Mineiro e outros vários clubes, já tinha sido detido esse ano aqui em Campinas, pelo mesmo motivo, antes de uma partida contra a Ponte Preta. E aí, CH, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu quero falar do Boto, que está chegando como homem forte do futebol do Flamengo. E o BAP, que novo presidente do Flamengo, né, Luiz Eduardo Batista, assumiu ontem como presidente do Flamengo e já anunciou o Luiz Boto como seu novo homem forte do futebol. Para quem não conhece o Luiz Boto, ele foi responsável por levar para o Benfica o Davi Luiz, o Ederson, não é? Ángel Di Maria. E ele é muito famoso no futebol europeu por pinçar esses jovens jogadores, e o clube que dá estrutura para ele realizar suas contratações ganha muito dinheiro. Ele é bem conceituado no mercado. Esteve no Shakhtar Donetsk. Ele se tornou scout em 2011. Ele tentou ser treinador e não conseguiu. Mas como homem forte de futebol, ele conhece o mercado internacional e me parece que o novo presidente do Flamengo ele está querendo abrir horizontes. Não é? Está pensando moderno, diferente, com a cabeça do futebol europeu. Se vai funcionar aqui ou não, nós não sabemos. Mas que o Luiz Boto, que está chegando para ser o homem forte do Flamengo de futebol, tem muita credencial e muita credibilidade e qualidade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Batista. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião? Falar desse sofrimento do Jô, né? Esse negócio de ser preso toda hora não é muito agradável, né? Nem um pouco. Isso serve de exemplo para os mais jovens, porque o Jô ganhou muito dinheiro. E ele encerrou a carreira. E aí eu acho que, imagino que tendo a necessidade de dar uma complementada no caixa, ele voltou a jogar depois que já tinha encerrado. Fez um contrato lá com o Amazonas, depois rescindiu e agora está no Itabirito. Itabirito é ali na grande Belo Horizonte, é uma cidade, Itabirito. Nem sei qual divisão se disputa a primeira divisão ou não, preciso dar uma pesquisada aqui, do Campeonato Mineiro. Então vejam, o jogador não está jogando futebol ainda por puro diletantismo ou por amar o futebol. Está fazendo o contrato para arrumar a grana. E o Jô
num determinado momento, aí, quando o futebol ainda não era tão milionário como é hoje, ele ganhava coisa em torno de perto de R$1 milhão por mês no Corinthians. Mas ele teve uma passagem longa pelo Atlético Mineiro e pelo futebol japonês, como estrela, como jogador de seleção brasileira e de Copa do Mundo. Então, vejam, jogador que vai para o Japão depois de ter passado pela seleção brasileira e para time grande do Japão, o salário é muito alto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Jô ganhou muito dinheiro. Mas esse exemplo de uma vida fora de campo não muito regrada, e aí é um problema particular do Jô, que eu gostaria de não entrar na seara, que isso pertence a ele. Recebi uma informação, não sei se ela é 100% verídica, mas a coisa é muito próxima disso, de que o Jô tem 8 filhos, cada um com uma mulher diferente. Se essa informação for confirmada, a todo momento vai ter mãe de um filho do Jô cobrando pensão alimentícia na justiça. Eu lamento, porque o Jô teve uma grande carreira, um centroavante grande, cabeceador, mas canhoto, que não é muito comum no futebol mundial, centroavante canhoto nato, que bate fácil na bola como o Jô, e agora está aí nesse final de carreira melancólico e a todo momento frequentando o noticiário policial e não o noticiário esportivo. Então, para os mais jovens que estão aí na flor da idade, né, e que não gostam muito de colocar a boina, tomem cuidado aí, saem engravidando aqui, ali, acolá, porque o tempo lá na frente pode te punir, né? Então, quem não tem cabeça, o corpo padece. Quem não tem juízo hoje para se estruturar financeiramente, investir de forma correta e ter uma vida regrada, ajuizada, pode pagar muito caro lá no futuro. E o João, um cara que não merecia estar passando por isso. Fico muito triste com isso. Mas tem que ser tomado como exemplo pelos mais jovens daquilo que não se deve fazer no auge da fama, da carreira e do dinheiro. Itabirito está na elite, primeira divisão do futebol mineiro. Olha lá, Itabirito. Time que surgiu, é uma SAF, surgiu em 2022, veio subindo e já está na elite do futebol mineiro. Aí, e o jogo foi para lá, né? O centro de treinamento, eu li aqui, o centro de treinamento é em Contagem, que é uma cidade muito grande, que está conurbada com Belo Horizonte. Não há separação entre Contagem e Belo Horizonte, está tudo misturado, tudo junto e misturado. E Itabirito é ali pertinho, uma cidade bem menor. Mas como tem grana de SAF, investidor, etc., deve ter, então, por isso que ele foi preso em Contagem, o CT na cidade de Contagem. E ontem falei de um time que a Ponte jogou em Belo Horizonte, Vila Nova, por isso que eu disse que não tenho conhecimento se ainda existe. É Nova Lima. A cidade do Vila Nova é Nova Lima, não é de Belo Horizonte. Pode ter jogado com a Ponte em Belo Horizonte, questão de estádio, tamanho de estádio, aquelas coisas. Mas o Vila Nova pode pesquisar, é de Nova Lima, Minas Gerais. Ali também próximo de Belo Horizonte. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem.
também. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. A última operação de vendas Volkswagen Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a Germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos relembrar o Derby 207 pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Deste ano, o jogo realizado no estádio Brinco de Ouro da Princesa terminou empatado pelo placar de 1-1. Naquela ocasião, o Guarani jogou com Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bacelar, Del Santos e Vinícius Yuji, Lucas Araújo, Matheus Bueno e Lua Santos, Ayrton, depois Lucas Paraíso, Caio Dantas, depois Bruno Oliveira e João Vitor, a equipe do técnico Pintado. Na Ponte Preta, que foi comandada pelo técnico Nelsinho Batista, com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio, Rafael e Edson, depois Lucas Bochecha, Emerson Santos, Castro, Dodô e Elvis, Gé e Iago Dias, depois Matheus Regis. Os gols do jogo, Lua Dias abriu o placar para o time do Guarani aos 23 minutos do primeiro tempo. A Ponte empatou com Gé de cabeça a 8 minutos. Jogo que teve a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, cartões amarelos para Diogo Matheus, Vladimir, Lua Dias e João Vitor. Para jogadores da Ponte, Matheus Silva, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Gé, Elvis, Castro e Dodô. E o João Vitor do Guarani foi expulso no segundo tempo. Público de 9.626 torcedores. Jogo, portanto, realizado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A ficha técnica do Derby 207, primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano de 2024. Um para o Guarani, um também para a Ponte Preta. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista.
19:19. Boa noite, Batista e equipe. Tigrão pegou o ar com a brincadeira do ouvinte, kkkk. E na hora da narração, ele ficou mais vermelho que a própria camisa. Achei que ia fazer igual aquele tiozinho que viralizou na web ao cantar Galopeira na Farmácia. KKKKK. Abraços a todos. Olha o coração, Tigrão. Edivaldo Rodrigues de Valinhos. Um abraço pra você, Edivaldo. Beijão pra você. Não peguei ar, não. Eu não sou o Matusalém. Só mordeu o anzol, né? Não, de jeito nenhum. Só mandei um recadinho. Eu acho assim, cara, que eu, por exemplo, quando eu tenho um interlocutor ou eu estou com qualquer tipo de contato, seja profissional, pessoal, com uma pessoa mais velha do que eu tenho o maior respeito, só isso. Apenas isso. Eu acho isso um dom das pessoas. Tem gente que acha que porque ele é mais novo... Quer dizer, eu costumo falar pra molecadinha que tira onda comigo, né? E eu levo numa boa, então não peguei ar, não. Eu falo, o coroa de hoje é o jovem que deu certo. Se você fizer muita cagada, certamente você não vai ficar velho, você vai empacotar antes. Então respeite quem já chegou a uma média idade ou uma idade mais avançada, depende do ângulo que se olha, né? Hoje a média de vida, a média do brasileiro de vida é de 74 anos, 73,5, né? Então você vê que para dar essa média, como morre muito jovem, tem muita gente de 90, de 85, conheço gente de 100, e eu trato com o maior respeito, só isso. Eu tenho um pouco de medo de ser mal interpretado, e isso que sirva de lição a todos, quando eu estou tratando com uma pessoa mais velha do que eu tenho medo, às vezes, de colocar uma coisa, às vezes, carinhosa, mas que seja mal interpretada. É isso. Eu acho que os mais velhos são os nossos mestres. E eu estou considerando as pessoas mais velhas do que eu. E eu gostaria, minimamente, de quem é muito mais novo do que eu, que me respeitasse também. Respeitasse o Batista, respeitasse o Edu Pinheiro. A gente brinca com ele, velho do Rio, ele aceita. Cara genial, espetacular, um coração que não cabe dentro do peito, que vive um momento profissional espetacular. Então é só questão de respeito, só isso que eu quis dizer. Eu pratico isso, eu sou contra o etarismo e adoro as pessoas idosas, adoro, de paixão, sendo da minha família ou não, sendo pessoa que eu conheço ou não, eu respeito muito. Então não peguei ar não, só mandei um recadinho e a gente aqui também tem essa responsabilidade de brincar na hora de brincar, de falar sério na hora de falar sério e usar o rádio também, sem querer ser pretensioso, como um veículo educativo. E esse recado eu passo para todo mundo. Respeite os mais velhos. Minimamente, você vai ficar bem com Deus. E o Santino Martins, Ponte Pretano, amigos, toda cidade tem o torcedor e tem o bandido. Eu já assisti derby no camarote do Guarani e já levei Bugrino para assistir o derby no Moisés Lucarelli. Incompetência do Estado. O Santino Martins está falando da questão de torcida única. Realmente é total incompetência. Concordo com ele plenamente. E agora na lata. Responde na lata. Com o título de ontem do torneio intercontinental, Modric se tornou o jogador com mais taças na história do clube merengue. No total, quantos títulos o croata ganhou com a camisa do Real? Em CH. Alô? Alô, câmbio. Luka Modric, 15 títulos. 15 títulos é a resposta do CH. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? 28. Já vou dar a resposta.
Pela pré-temporada, aliás, pela pré-Libertadores, o Corinthians enfrenta a Universidade Central da Venezuela, enquanto o Bahia vai encarar o The Strongest da Bolívia. E aí, Tigrão, você acha que os dois times brasileiros vão conseguir a classificação? A Bolívia tem a questão do jogo realizado lá, o The Strongest, que é a altitude, né? Não é bom para o Bahia. Mas eu acho que passa o Bahia. E o Corinthians deve atropelar se conseguir manter pelo menos 80% do time que terminou em alta, e muito alta, num momento extraordinário, o Campeonato Brasileiro. E você, CH, qual é a sua reflexão? Os dois passam. Eu sigo com você, CH. Se você fosse o Paulinho e tivesse que decidir o seu futuro, o que você faria? Se transferiria para o Palmeiras ou permaneceria no Galo? Palmeiras está mandando 18 milhões de reais, aliás, 18 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais. Mais 2 jogadores, um do elenco que disputou aí o último Brasileirão, Gabriel Menino, jogador formado na base do Guarani. O Guarani tem ainda 20% do jogador. E Patrick, que é um jogador da base. O que você faria se você fosse o Paulinho, hein, CH? Correria para jogar no Palmeiras. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí para esse tema tão importante, hein, Tigrão? Iria para o Palmeiras. Eu acho que tá na hora do Paulinho também mudar de ares. E agora fica uma dúvida, né? Aqui é na lata. Qual vai ser a avaliação do troco, Gabriel Menino, para saber a respeito dos 20% que o Guarani tem direito? Ou é empréstimo? Porque se for em definitivo, tem que precificar e passar a parte do Guarani, pelo menos na minha opinião. Mas o Palmeiras vai negociar a parte dele, né? O Guarani continua lá com seus 20%. O Atlético concorda? Então, o Atlético tem que concordar, evidentemente. Então é o seguinte, ó, rapidamente aqui uma análise, não dá tempo de debate. Mas o Paulinho é muito bom jogador, sim. Agora 107 milhões. Mas o Gabriel Menino, que até outro dia aí, ó, estava sendo negociado por 80 milhões. Caiu de produção, é verdade, né? Não é mais o mesmo Gabriel Menino, mas chegou a ser estimado aí numa venda de 80 milhões. E ainda mais um garoto da base, que dizem é um garoto promissor chamado Patrick. Eu acho que esses números... não estaria enlouquecendo? Esses números estão superestimados. Eu espero a confirmação. Não acredito que o Palmeiras faça isso. O Galo quer 25 milhões do Paulinho, Tigrão. 25 milhões de euros. Não acredito que o Palmeiras faça isso. Bom, vamos ver aqui a resposta correta. Só clicar aqui na produção que nem mesmo eu tenho conhecimento. Apareceu em tela. Modric conquistou seu 28º título pelo Real Madrid, sendo 6 mundiais de clubes, contando com o Intercontinental de ontem, 6 Champions League, 5 Supercopa da Europa, 4 campeonatos espanhóis, 2 Copa do Rei e 5 Supercopa da Espanha. Parabéns, o Tigrão acertou. CH foi no 15 e o Tigrão 28. E a resposta correta realmente é 28. Parabéns, Tigrão. Pesquisei a noite passada inteira, tô até com insônia. Acredito. Sim. Uma espécie de premonição. Sabia que a produção ia inventar essa para hoje. E só para finalizar, Tigrão, o pastor, toma groles de groselha. Abimael Costa. Mas é bom, hein? Com groselha.
Olha, a pedida não é ruim, não. Você começa a pingar na área pros caras, olha o que acontece. Valeu, Tigrão. Um grande abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Abraço a todos, muito obrigado aí pela audiência e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço pra você e até amanhã, CH. Outro até amanhã. Deixa eu ver se dá tempo. Luiz do Taquaral. Batista, a Ponte poderia tentar contratar o Potker. Luiz do Taquaral, abraço para você, Luiz. Muito obrigado. E o Avelar Martins, D'Alessio foi diretor da Ponte na época em que o Vaquiano era presidente. Bem, nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para você que mandou mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. A única maneira de saber se a mensagem vai para o ar ou não é mandando a sua mensagem para cá, de texto ou então de áudio. Valeu, gente, muito obrigado pela grande audiência e na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional em toda a rede. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretz